o teste do questionamento. Uma das formas mais eficientes de expor uma pessoa narcisista é você questionar a palavra dela. Se você tiver na dúvida se uma pessoa é tóxica ou não, é garantido que a reação dessa pessoa vai ser bem nítida. É infalível para você descobrir se ela é tóxica ou não. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a este episódio do podcast Isso é Narcisismo. Meu nome é Carol, eu sou psicóloga e uma sobrevivente recuperada de relacionamentos narcisistas. Então percebe aqui que a gente precisa dar um pouquinho esse contra na pessoa para ver como ela reage, de forma sutil. Então cuidado na hora de você questionar a pessoa, a verdade do que ela tá falando, porque essa é a que mais pode provocar uma reação negativa nessa pessoa. Vai ficar bem claro para você. Então eu vou ensinar essa técnica aqui que ela é um pouquinho perigosa, né? Cuidado, se for uma pessoa um pouco mais do lado agressivo, evite esta estratégia específica aqui. Então fica aqui comigo, vamos ver o que é o teste do questionamento. Então da próxima vez que uma pessoa que você suspeita ser narcisista soltar uma história ou uma afirmação que soa bem exagerada para você, que não soa verdadeira, você fala assim, meu, essa pessoa tá me falando uma coisa aqui, mas será? Será que isso foi verdade mesmo? Eu tô achando que isso aqui tá um pouco grandioso demais, isso que ela tá falando. Um pouco distante da realidade, né? Da próxima vez, o que que você vai fazer? Ao invés de confrontar essa pessoa diretamente, tipo, eu não acredito nisso que você tá falando, acho que isso é mentira. Você não vai fazer isso, porque isso é óbvio demais, né? Isso vai dar munição demais para essa pessoa. Você vai fazer isso de forma bem amigável, com um tom bacana, um tom de curiosidade. Como, por exemplo, interessante, uau, que incrível isso que você está me contando. Mas como que funcionou tal parte aqui? Então, você vai não demonstrar que você não acredita, mas você vai querer saber mais sobre os detalhes que para você já não fecharam muito bem na sua cabeça. Isso aí, mas como é que ela conseguiu? Então pergunta com um tom de curiosidade, ou então, né? Ah, eu acho que eu já ouvi isso uma vez. Só que na versão que eu ouvi, era assim, assado e cozido. Que interessante que no seu caso foi diferente. Aí você vai ter que adaptar esses exemplos que eu tô dando para a realidade que aconteceu. Mas entende isso? Que é um tom de curiosidade para você expressando que você quer saber mais, porque você tá achando incrível, ok? E aí, essa frase parece amigável, o seu tom é amigável, a sua expressão facial é amigável e faz com que a pessoa narcisista, no começo, entregue mais. Por que que você quer fazer a pessoa entregar mais? Isso daí é uma técnica também, gente, usada em interrogações de criminosos. Muitas vezes, criminosos, assim, que fizeram coisas extremas e que precisam confessar. Então, a pessoa que está interrogando, ela vai se fazer amiga, da pessoa que precisa dar as pistas. Quanto mais você coloca alguém para falar, maiores são as chances de você pegar ela na mentira. Vai se fazer amiga, vai se fazer de que compreende o lado da pessoa, vai se fazer de que tá ali para defender essa pessoa, de que tá tudo bem, e vai querer extrair mais informações. Quanto mais a pessoa fala, mais ela vai revelar certos aspectos que você vai conseguir bater e ver que não fecham. Horários, o dia, o como, ela vai começar a se contradizer, porque ninguém. Tem alguns mentirosos natos, psicopatas mesmo, psicopata primário, que vai conseguir mentir e lembrar, mas isso é bem mais raro, tá? Bem mais raro. Narcisistas comuns vão se enrolar também na mentira. E narcisistas têm um outro problema que muitas vezes não percebem as próprias inconsistências no que falam. Falam uma coisa agora, depois falam outra coisa completamente diferente depois e não vê problema nenhum com isso. Então, quanto mais você tiver a confiança dessa pessoa para ela falar mais, você vai ter a chance de avaliar a história dela, de você conseguir extrair a verdade dessa pessoa. Eu não tô falando para você ser uma pessoa manipuladora com todo mundo e ficar fazendo isso, né? Não. E se você não é naturalmente uma pessoa manipuladora, isso vai te custar energia fazer isso, tá, sobrevivente? Isso aqui é uma estratégia de autoproteção para você poder, saber com quem você está lidando,
para você descobrir a verdade sobre alguma coisa. Você precisa ser astuto ou astuta. Não dá para você ficar sendo inocente desse jeito, entregando tudo de bandeja para uma pessoa que está usando essas coisas contra você. Talvez no momento da coisa você não saiba ainda disso tudo. Então, para você descobrir, às vezes você vai precisar esse tipo de técnica, esse tipo de estratégia. Então, você vai ter um tom amigável, você vai para a pessoa falar mais, e aí você talvez, né, se é uma pessoa que você está conhecendo, você está na dúvida se ela não é narcisista, talvez você descubra, não, foi tudo bateu, quando a pessoa explicou mais, ficou tranquilo. Ou você tem as suas bandeiras vermelhas. A Fabiana coloca aqui, né, sempre fui boba, tal. Isso é típico de pessoas, da maioria de sobreviventes, mas eu não diria boba, né, se você é uma pessoa boa e honesta, a gente não imagina que a outra pessoa vai agir dessa forma, mas você precisa aprender que as pessoas agem dessa forma e você precisa aprender essas habilidades de contra-manipular a manipulação. Talvez não dê em nada, talvez fique tudo bem, talvez não era nada da sua suspeita. E aí tudo bem, acabou. Você pode ficar tranquilo, tranquila. Mas e se você descobrir alguma coisa? Aí você já sabe quais decisões você precisa tomar e que você precisa se proteger. Verdade? Narcisistas são extremamente sensíveis a questionamentos. Você vai começar com esse tom amigável, mas rapidamente é possível essa pessoa sacar, perceber que você está duvidando do que ela está falando. Então, cuidado para você não ter um tom de deboche ou então um tom de investigação, porque se ela se sentir fora do controle, e isso acontece rapidinho, esse jogo vai virar, ela vai começar a te desqualificar, ela vai começar a inverter todo o jogo contra você. Então aqui, quando você questiona uma pessoa narcisista, e ela percebe, né, você pode observar as seguintes reações comuns. Até recomendo que você anote isso agora. Porque você está questionando de forma amigável para descobrir mais sobre a história. De repente a pessoa percebeu. Então a história não tá batendo, o que ela tá falando é grandioso demais, ou exagerado, ou tem alguma coisa errada no que ela tá te dizendo. E aí, de repente, ela percebe que você não tá acreditando nela. Como que ela vai reagir? Defesa agressiva. Então ela começa a atacar você pessoalmente, o seu caráter, desqualificar a sua versão dos fatos, ou até a questionar a sua sanidade mental e a sua credibilidade. Né? E isso geralmente é uma tentativa dela desviar a atenção e manter a narrativa dela intacta. Okay? Uma pessoa normal que se der conta, nossa, eu tô contando essa história e alguém não tá acreditando em mim, ela não parte pro ataque. Ela vai tentar se explicar melhor. Ela vai mostrar provas de que aquilo foi verdade o que ela tá falando. Percebe a grande diferença? Então, dependendo de como essa pessoa reage, você já tem uma grande prova de quem ela verdadeiramente é. Então, esse questionamento, ele é importante, porque uma que você vai conseguir extrair mais informações da história para bater os fatos, e outra que você vai ver como a pessoa reage se e quando ela perceber que você não está acreditando muito, ou que você está duvidando da palavra dela. Se ela reagir de forma agressiva, atacando você, grande bandeira vermelha, ficou pior ainda. A inconsistência da história dela foi a primeira bandeira vermelha, e agora a reação dela é desproporcional e não é normal. Outra forma que narcisistas reagem quando você questiona a verdade, a palavra deles ou delas. Mentiras adicionais. Engrandecem a história ainda mais, né, para cobrir mentira com mentira. Distorcem os fatos para cobrir as contradições. Tentam reescrever toda essa história e tem um motivo mágico e fantástico, inexplicável, para uma coisa que a pessoa está camuflando, na verdade, que ela fez ou deixou de fazer. Ok? Então, mentiras adicionais, e você vai perceber isso, porque vai parecer extremamente improvável. Ou você vai descobrir isso depois em retrospecto, batendo essa história com alguma outra pessoa, indo lá investigando os fatos melhor, né? Mas você vai perceber isso, se for uma pessoa narcisista. Outra forma que narcisistas reagem quando são questionados, né, percebem que você não acredita neles ou nelas, é mudar o foco. Então, desviar o assunto, não responder aquilo que você está perguntando. Então, você pergunta, mas que horas mesmo que você falou que você saiu lá daquele lugar? Porque tem alguma coisa que não está batendo para você. E a pessoa não responde. Ela fala,
Mas naquela hora que eu cheguei em casa, você estava no seu onde? Você fala: "Mas não é isso que eu tô perguntando não, eu quero saber que horas você saiu, porque se demorou tanto, né, na sua cabeça você tá calculando alguma coisa, querendo e a pessoa não te responde, ela desvia e responde com alguma outra coisa que não tem nada a ver com o que você quer saber. E aí o tema muda e ela te enrola, faz uma salada de palavras e você não consegue, né, chegar ali no ponto que você quer nessa conversa, nesse questionamento. Outra coisa típica, de narcisistas é o gaslighting. Gaslighting não é só mentir, é distorcer a realidade, fazer você duvidar do que você está percebendo, do que você observou, de como foram os fatos de verdade que você viu, joga toda a responsabilidade em você, então inverte os papéis de quem é culpado e de quem é a vítima da situação ali, né, desse jogo, e começa a jogar, tipo, você deve ter se confundido, ou então, mas então o que que você estava fazendo olhando no meu celular? O vilão agora é você, estava fazendo alguma coisa errada, invadindo a privacidade dessa pessoa, né, sendo que isso aí é uma forma típica da pessoa evadir responsabilidade, desviar o foco para você. Eu nunca disse isso, você está inventando, esse tipo de coisa, ok? E por último, temos aqui também como reação comum de narcisistas, quando você duvida e a pessoa percebe, duvida da palavra dele ou dela, a projeção. Então, se a história ou o comportamento dessa pessoa que está sendo questionada tem a ver com alguma insegurança, né, ela vai projetar tudo em você. Então, a mentira que ela está usando para camuflar quem ela verdadeiramente é, ou a incapacidade dela, vamos supor que é num ambiente de trabalho, né, ela não fez um negócio porque ela não sabe fazer, mas ela dá todo um negócio, toda uma história mentirosa e fantástica, e aí ela começa a acusar você de ser incapaz de fazer o que ela faz, né, projeção. Ela projeta o que está nela em você, e aí, quando ela te acusa de algo, de alguma insegurança, de alguma incapacidade, de alguma falha de caráter, que na verdade ela tem, você começa a se defender e aí ela ganha o controle de novo. Então, aqui, quando ela começar com essas formas de reagir, então o segredo é você só observar a outra pessoa perder a linha sozinha, sem se envolver, sem responder, sem reagir, sem se explicar, sem se defender, não absorvendo, mas observando e anotando que isso não é normal. Uma pessoa normal, que não seja narcisista, não vai agir dessa forma. Quando você questiona alguém normal, essa pessoa não ataca o seu caráter para se defender. Isso aí é coisa de narcisista, de pessoas tóxicas que não, né, que não servem para um relacionamento íntimo. Então, o segredo é observar, e deixar a pessoa fazer todo o resto do caos que ela tá armando sozinha, sozinha. O que você ganha com isso, sobrevivente? Você tem a oportunidade de investigar melhor a história para tirar uma dúvida, talvez a pessoa explicou mal da primeira vez, ok? Então, você tá dando o benefício da dúvida para a pessoa e observar como ela reage quando você tem dúvidas sobre o que aconteceu, ok? Essa reação é que é definitiva. Se você sempre deixa tudo passar, se você não questiona, se você não observa e pula sempre para deixar a pessoa confortável imediatamente, você não tem essa oportunidade de ver quem ela verdadeiramente é e mais cedo ou mais tarde ela vai se mostrar, e é melhor que seja mais cedo do que mais tarde, né? É melhor que seja nos primeiros meses de relacionamento do que 30 anos depois, quando já fica tudo muito mais difícil, a vida de vocês já está muito mais entrelaçada, com filhos, com casa, com tudo, e é muito mais difícil de sair e se reerguer, né? Não impossível, mas mais difícil. Então, que seja logo no começo. Quem gostou dessa estratégia? Me conta aqui nos comentários o que você achou do teste, do questionamento, se você já aplicou esse teste, se você já observou como a pessoa reagiu, como que a pessoa reagiu, né? Tem que se cuidar. Se você ainda tem dúvidas, se você está lidando ou lidou com uma pessoa narcisista, e é comum ter essas dúvidas, mesmo com todas as provas, você pode fazer o meu checklist gratuito do grau de narcisismo de alguém. O link está na descrição deste vídeo. É 100% gratuito esse checklist. Você responde diversas perguntas profundas sobre o comportamento e as atitudes de alguém que você conhece, e lá no final vai ser automaticamente calculado um resultado desse checklist do grau de narcisismo dessa pessoa. Para os graus mais avançados, incluem ali dentro também
traços psicopáticos. Só para você saber, eu não diferenciei nesse checklist. É um checklist confiável, com itens do DSM e do Dr. Robert Hare, especialista em psicopatia, mas você vai ter uma noção do grau de periculosidade, do quanto essa pessoa te afeta em um relacionamento ou te afetou num relacionamento passado. Então, fica aí na descrição o checklist de narcisismo para você aprofundar esse seu conhecimento e tirar essa dúvida. Com isso, sobreviventes, chegamos ao final deste episódio de Isso é Narcisismo. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like, deixe os seus comentários, se inscreva no canal e ative o sininho para receber uma notificação assim que eu postar novos conteúdos. Até o nosso próximo episódio. Me siga nas suas redes favoritas em @psi.carolinamiller. E se você gostou deste conteúdo, você provavelmente vai gostar também deste aqui, ou clique aqui para assistir ao episódio completo. Fique firme, elimine pessoas tóxicas da sua vida e nos vemos no nosso próximo episódio de Isso é Narcisismo.